Olá pessoal, mais uma vez aqui nas lives de quinta-feira, 17h30 em ponto, chegando por aqui e para bater um papo com vocês. Já está chegando aí o pessoal para a live de hoje, que promete ser uma aula, viu? Fizemos um convite hoje aqui que vai ser pancada. Já chegou ela aqui, ó, professora Fátima Batim. Vamos bater um papo com ela aqui, vamos adicionar professora Fátima. Adicionado. Aqui. Vamos esperar ela chegar. Eu hoje, por enquanto, estou sem. Professora Fátima, tudo bem? Tudo bem, um enorme privilégio estar com vocês aqui. E, principalmente, eu preciso, de fato, fazer um elogio, porque isso é o que vocês estão promovendo, é uma forma de política de saúde pública muito importante, né? A gente tem visto várias lives que têm contribuído para a superação dessa pandemia, mas, de fato, você ter pego essa abordagem em termos de álcool e violência, é de fundamental importância em relação a uma medida de política de saúde pública. Eu não sei se a gente já pode começar, se a gente espera um pouquinho, sabe que mulher fala bastante, professora. Na verdade, a gente já começou. Na verdade, a gente já começou, né? É verdade, é verdade. Nós somos, né, da secretaria, uma secretaria de Niterói, né? A prefeitura de Niterói, ela motivada por alguns apelos, então, o prefeito Rodrigo Neves entendeu a necessidade de ter uma secretaria para cuidar do tema drogas. Então, nós somos uma secretaria bem nova, começamos agora, eu estou lá como secretário de Políticas de Drogas de Niterói, e com essa pandemia a gente, então, resolveu partir aqui para o virtual. E estamos fazendo toda quinta-feira, a gente traz um convidado para falar desses assuntos de droga, álcool e tabaco. Então, e hoje a gente vai conversar, ter o privilégio de conversar aqui com a doutora, professora Fátima, Maria de Fátima Padim. E para dar início, professora, eu tenho aqui a gente preparou aqui algumas coisas, né? E a gente abre então dizendo o seguinte, que as famílias, de um modo geral, estão sempre preocupadas em saber o que fazer quando descobrem ou desconfiam que os seus filhos podem estar usando algum tipo de droga, pelo comportamento, até por vestígio, alguma coisa que encontrou em algum lugar. E eu abro até aqui um parêntese, rapidinho, para contar que eu, enquanto policial federal, alguns amigos meus, por vezes, ao identificar isso, falavam comigo que queria ser o meu auxílio. Mas eles queriam o auxílio seguinte, que eles queriam que eu desse um susto. Vai lá dar um susto no meu filho. E queriam então que levasse ele até uma cadeia, ver o que é a situação do preso. Então é isso que eles me pediam. E eu sempre falava para eles que, olha, isso não é a melhor opção. E eu tentava demovê-los disso, dizendo que o melhor que tem a fazer com o seu familiar, com o seu filho, é bater papo, vai lá e conversa, muita conversa, conversa sempre, né? Então, dito isso, nós hoje estamos aqui para tentar descobrir, né, o que fazer quando um familiar se envolve com isso, né, quando descobre que tem um dependente químico na família, como prevenir. E hoje, então, a gente vai bater esse papo com o tema: o impacto da violência na infância e adolescente, o abuso de álcool e outras drogas na pandemia. Claro que a gente vai puxar muitos outros assuntos no decorrer, e para isso a gente trouxe aí a psicóloga, a doutora, pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp, e com especialização em dependência química. O currículo era muito extenso, só dessa reduzidazinha. A professora... Depois que a gente fica velha, depois de uma idade, o currículo fica grande, né? Não, tem gente que fica velha e no tempo passou não tem nada, mas você se especializou, correu atrás, tem um programa numa rádio também, e fala do assunto com muita propriedade. Então estamos aqui, Maria de Fátima Padim, que já se apresentou, mas
Se quiser comentar alguma coisa que já foi dita, a gente tem outras coisas para conversar. No primeiro momento, eu queria, em relação a esse tópico que você falou, dos pais, né, o que a gente sente é que as políticas de saúde pública elas não são pautadas na questão de fator de risco. Tá? Então, os pais, nós temos uma falha, não é só no Brasil, mas mundialmente, em relação a como fazer um programa de prevenção. E aí, o que acontece? Eu não sei se o meu filho, eu não sei se a minha filha, ela vai, de repente, beber uma cerveja ou vai experimentar um vinho e ela vai ficar dependente. Então, o que é primordial, nós, e você que está começando na secretaria, que eu acho assim, eu estou apaixonada pela ideia, é fazer políticas públicas de prevenção pautadas em fator de risco. Por que tem pessoas que não podem... todo mundo pode tomar sua tacinha de vinho ali, mas tem pessoas que nem o bombonzinho de licor pode comer. O que acontece de diferente? Né? Então, esse é fundamental. Quando o pai pede para você, a gente sabe a angústia, a dor, o sofrimento desses pais em relação a ter um filho usuário de drogas. Né? O que acontece especificamente é que a gente acha que o medo pode assustar, e assusta mesmo, e ser uma medida preventiva. Olha, se fosse assim, a gente ia levar todos os... na Cracolândia, um vendo a degradação do outro, não iam parar de usar. Bom, pera um pouquinho, eu estou usando, mas pera um pouquinho, olha o outro ali que está, sei lá, comendo o rato. Eu assisti a cena de rato comendo o pé do outro colega. Se isso fosse uma coisa impactante, a gente faria um tour e resolveríamos o problema. Ou delegar para a polícia que tenha uma ação efetiva. Né? Eu sou fã, e o pessoal sabe disso, eu sou fã do Ministério Público e de ações policiais que têm tido eficácia, mas não eficácia em termos de assustar. Porque, veja, se o susto valesse, quando a menina fica gestante, adolescente, ela não repetiria a gravidez. Por que a gente tem um alto índice de gravidez, de multiparidade de gravidez na adolescência? Né? Então, essas questões, elas têm que ser pautadas em políticas de saúde públicas em relação a fator de risco e proteção. Então, o que falta no nosso país são medidas preventivas que começam na escola. Esses professores têm que ter subsídios para saber qual é o meu aluno que tem fator de risco. O que a gente sabe que é fator de risco? Nós já sabemos que ter alguma comorbidade psiquiátrica, da mais levezinha, depressão, ansiedade, né? Desculpa, ela tem mais possibilidade. Se eu tenho um ambiente em casa onde tem uma permissividade, isto é um fator de risco. Aprendemos pelo modelo, não pelo viés do modelo. Meninos são mais fator de risco do que meninas. Por quê? Porque eles têm comportamento de risco, tem testosterona, não tem estrógeno. Nós sabemos que baixa escolaridade, falta de monitoramento parental. Então, as políticas públicas, nós temos que fazer uma organização de parceria. Né? Eu vou falar aqui de algumas parcerias, algumas ações que eu estou achando bem importante e que trazem para a gente. Né? Então, o bloco, eu entendo a angústia dos pais, eu coordenei, junto com a professora Helena Sakiyama, com o professor Ronaldo Laranjeira, a maior pesquisa já realizada no mundo do impacto da dependência química nas famílias. Né? Nós temos uma parceria com a Universidade de Birmingham, foi a maior pesquisa e que demonstra claramente o quanto devasta uma família. Né? Principalmente... É o impacto da droga não só no usuário, mas também pegando aí toda a família. Né? Isso. Então, quando, por exemplo, tem uma coisa que eu acho interessante, os direitos dizem o seguinte, cada um tem o direito de escolher e poder usar o que quer. Espera um pouquinho. Só que quem convive com este dependente? Quem é? Quem é que paga o tratamento? O que é uma mãe ficar acordada sem saber onde o filho está? O direito humano, a gente precisa ter a clareza que ele tem que ser respeitado, sim, na medida em que não interfere, não devasta no outro. Isto que é, de fato, uma equidade social. Eu preciso tratar os diferentes de forma diferente. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, entrando um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo agora,
a pandemia, né, causada pelo esse novo coronavírus, ela vem causando dados, devastando danos humanos, econômicos, sociais, que jamais a gente imaginou. E essa nova condição de estresse, ela impacta na vida da gente, na vida de todos nós, aumentando o risco de problemas gravíssimos, pré-existentes, em todo mundo, mas eu vou falar aqui muito mais, né, em relação à questão específica desse impacto em relação a esses problemas brasileiros, né? Isso é geral, mas eu vou me deter aqui, né? A gente teve aí o levantamento do Global Disease que mostra a devastação que o impacto das drogas nas famílias, na vida social, na economia do país, né? A gente fala tanto de economia, a gente vende álcool, pega os impostos, mas isso vai ser cobrado lá na frente. Os estados vão ficar lesados com os tratamentos e com o impacto que isso tem. O preço é alto, né? Então, o que a gente tem? A pandemia causando todos esses problemas em termos econômicos, sociais, de danos humanos, também começa o quê? Começa a ficar mais evidente o problema do abuso de álcool, violência doméstica contra a mulher, crianças e adolescentes. O que é interessante, que eu queria trazer para vocês bem fresquinho aqui, um levantamento realizado agora por um grupo internacional de pesquisadores, ele mostra que em situações de pandemia eu posso desencadear um número grande de índice de alcoolismo. Por mais que a gente fale assim, bom, no curto prazo eu tenho uma diminuição, eu vou ter com a pandemia uma diminuição de renda, eu vou ter restrição de venda, a médio e longo prazo esse estresse vai diminuir, mas o que a gente tem que entender é que esse período vai ter um impacto em relação ao uso e consumo de álcool, né? No Brasil, exceto pelo fechamento de bares, né, não há política de restrição de bebida durante a pandemia, o que torna o quadro mais preocupante. Então, o que a gente tem, né? Esse levantamento que foi publicado na revista Alcohol Drug Review, agora, por pesquisadores do Brasil, Canadá, Estados Unidos, África do Sul e órgãos como a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Eles tiveram uma reunião, veja só, em uma das maiores conferências mundiais de políticas de saúde pública, agora sobre o álcool, em março, pouco antes dos aeroportos fecharem, né? E a gente tem o privilégio de ter, nesse levantamento, nessa publicação, uma brasileira, uma professora especialista em prevenção, que é a professora Zila, da Universidade Federal de São Paulo. A gente tem que falar dos nossos profissionais, que são orgulho do Brasil e que são convidados para o mundo inteiro e que são escutados no mundo inteiro. E a gente precisa olhar para eles e escutar o que eles estão falando. Então, a professora Zila, nesse encontro, é interessante que ela começou, veja agora março, que eles começaram a discutir, né, a necessidade de prever uma tendência de consumo de álcool durante o surto do coronavírus. Então, eles tiveram essa reunião e em março eles já começaram, os pesquisadores, e a nossa professora Zila. E aí ficou claríssimo nessa reunião que seria interessante mostrar como estavam agindo de maneira diferente os vários países durante a pandemia. E aí o que a professora Zila explicou? E ela vem batendo insistentemente com isso em termos de políticas de saúde pública, que o que mais influencia o consumo, gente, é a comercialização, é a regulamentação, é quando a gente vê que a comercialização ela influencia esse impacto de uma forte maneira, né? Esse levantamento ele apontou diversos exemplos no mundo. Então veja que interessante, em relação especificamente à pandemia do coronavírus. Tá? Então o que ele apontou? Por exemplo, na África do Sul, um título, ela é tida como um dos casos mais restritivos em relação ao consumo do álcool. E a estratégia nacional, o que eles fizeram durante a crise agora, dia 18 de março?
foi estabelecido um limite de número máximo de pessoas em bares, limitação do funcionamento desse estabelecimento e mais. As lojas que vendiam bebidas foram restritas, que vendiam em casa. Então, veja, nós estamos falando de África do Sul, 18 de março. Uma semana depois, o que a gente tem? Com a decretação do lockdown de 21 dias, as medidas foram mais duras ainda. As bebidas alcoólicas, gente, não foram incluídas na lista dos itens essenciais, que poderiam ser comercializados nos bares, e as seções de bebidas dos supermercados foram fechadas. Né? O que as autoridades africanas elas alegam com isso? Elas alegam o seguinte, a justificativa é que a queda de ocorrências em relação à violência e acidente com a redução do consumo de álcool ia liberar leitos em hospitais para a crise. Então veja que é uma linha de raciocínio em relação a uma intervenção onde eu tenho um pensamento a médio e longo prazo, não é exclusivo. E nós não temos no Brasil isso. Eu tenho que pensar que o número de acidentes que acontecem de violência e de intercorrências em relação ao álcool vai tirar leito da pessoa que está precisando nos hospitais. Por outro lado, a gente não tem isso aqui no Brasil, assim, é uma questão muito polêmica, a proibição ou a dificuldade do acesso a essa compra, a gente não tem isso aqui de maneira nenhuma. E, por outro lado, o que a gente vê é a propaganda, inclusive, se aproveitando de uma situação nova, que são as lives aí, conforme essa que a gente está fazendo, que se proliferaram também, né, aumentaram demais, e as bebidas, os grandes fabricantes de bebida alcoólica se aproveitando e se fazendo promoção dessas lives, né, investindo, fazendo propaganda e botando o pessoal para beber. Quer dizer, aqui aconteceu justamente o contrário. Isso. Olha, para você ver, esse exemplo de política restritiva, que é bem restritiva, ela foi adotada na Groenlândia e no Paraná. E em alguns lugares dos Estados Unidos foi proibida a venda pela internet. O que você está falando é o que a professora Zila diz, que o Brasil vai na contramão. Exatamente o que você falou. Né? O que acontece? Agora eu tenho inúmeros descontos nos aplicativos de vendas para bebidas alcoólicas. Eu tenho um aplicativo exclusivo, que eu não vou falar o nome aqui, porque seria até propaganda, mas X vai até você, geladinho, com desconto. Né? Outra coisa importante, o que a gente tem? Propagandas com artistas patrocinadas por fabricantes de cerveja. Então, veja uma coisa, quando eu tenho o impacto, a influência da mídia, está na minha casa, está dentro da minha casa, está mostrando os jovens na balada, bebendo, felizes, bonitos. Eles não vão colocar a Fátima lá na balada bebendo, mas eles vão colocar o modelo, o ícone, o jogador de futebol, né? Que são exemplos, e eu quero ser um pouquinho igual a ele. E ele está demonstrando alguma coisa. Então, a professora Zila demonstra, através de várias pesquisas, exatamente isso que você está falando, que nós estamos na contramão disso. Veja, o Piauí, no dia 13 de maio, foi o primeiro estado brasileiro a instituir a lei seca. A prefeitura de... Porque a gente precisa falar também, né, assim, das coisas que estão acontecendo. A prefeitura de Palmas, do Tocantins, decretou a lei seca no município sem prazo de revogação. Então, em outros estados, os bares foram fechados, mas o que aconteceu? Os que vendem comida e bebida pelos aplicativos continuam leve e solto. Né? O que a gente vê em termos de consumo de álcool? Né? A gente vê que ele tem uma ação muito devastadora no sistema imune. Ele acaba deixando o organismo vulnerável às infecções. Então, nós estamos no meio de uma pandemia onde estamos falando de grupo de risco do idoso, mas um grupo de risco é o consumo de álcool. Ele acaba com o sistema imunológico. Então, é incoerente o governo brasileiro, os estados, não falar dessa proibição, porque é uma medida preventiva do coronavírus em relação ao consumo de álcool, né? A gente sabe também, né, que o álcool ele colabora para essa ocorrência de depressão, de ansiedade,
de violência doméstica e que vai ser mais frequente nesse confinamento, né, até em relação a essa crise que a gente está vendo aqui, né? O que a gente viu, né, numa pesquisa, gente, que é muito importante isso, né, causada por outro coronavírus em 2003. A gente tem que aprender com as lições que aconteceram, né? O que ela mostrou, né, que 800 moradores de Hong Kong, 4,7% dos homens e 14,1% das mulheres tinham aumentado o consumo de álcool, né? Exatamente na epidemia do SARS de 2003. Então, a gente tem dados que mostram que isto tem um impacto e que isto acontece. Acontece com o vizinho, mas acontece com a gente. Todo desastre natural, todas as guerras, atentados terroristas, eles estão ligados ao aumento de consumo, né? E vários estudos, né, eles mostram que depois de um evento como esse que a gente está vivendo agora, tem um aumento de dependentes e de abuso de álcool na população. A gente já tem isso. As pessoas estão usando agora o álcool para lidar com o estresse da situação, mas isso a gente tem que ficar muito ligado, porque isso vai estar claramente relacionado com uma dependência pós-pandemia ou com um abuso, que nós vamos, a professora Zila ainda fala claramente, nós vamos pagar a conta, né? E ela é reforçada, eu como especialista, como professora, reforço essa ideia cada vez mais de que sem medidas restritivas e sem intervenções, o que nós vamos ter, o Brasil vai pagar um custo alto a médio e longo prazo, né? Para você imaginar, já no LENAD, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, coordenado pelo professor Ronaldo Laranjeira, eu coordenei a parte de família, mas nós temos os nossos pesquisadores que tem um bloco da violência contra a criança e o adolescente. Então veja só, 2 em cada 10 brasileiros relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência na infância ou na adolescência. Agora, o que impacta a gente? Em 2 em cada 10 casos, o agressor estava alcoolizado, né? A gente já sabe que muitos estudos mostram a associação da exposição do álcool, abuso físico e psicológico na infância, ao uso problemático de substâncias na fase adulta. Então, quando você colocou lá atrás uma coisa importantíssima em relação a essa coisa da família estar preocupada, a família tem que saber que se eu tenho um usuário de drogas, se eu tenho alguém que consome álcool abusivamente, pai, irmão, tio dentro de casa, eu tenho mais chances, isso é fator de risco para eu poder ter um filho também abusador. Então é muito comum a gente falar assim, doutora, ele não viu tanto que a gente sofreu na vida com o pai, com não sei quem, será que ele não aprendeu? Não. A gente tem fatores genéticos e a gente tem fatores ambientais, onde essa integração ela vai fazer com que esse jovem tenha mais riscos do que outros que viveram num ambiente mais protetivo. A gente tem um dado alarmante que toda vez que eu falo, assim, mexe muito comigo, né, em relação à violência sexual no Brasil, que são os números de estupro. Em 2018, gente, nós tivemos 66 mil ocorrências de estupros, dizendo que as mulheres são as maiores vítimas. Agora, o que é mais impactante? De 3 em cada 4 são crianças ou adolescentes. Então, crianças e adolescentes sendo estupradas dentro de casa. E o Ministério Público, sabiamente, né, nos ajudando e lutando e querendo cada vez mais que nós consigamos denunciar e fazer medidas, o que ele diz? Que 10% somente, menos até de 10% de violência, não notificam a polícia. E a maioria dos agressores são conhecidos da vítima. Um grande número de estupros acontece em casa. Né? E quando você pega a história desses agressores, está correlacionado muitas vezes com abuso de drogas e abuso de álcool. A gente teve agora um aumento em março de 30% da profusão, né, desses casos, né? A gente teve
2.500 medidas protetivas decretadas em caráter de urgência. O que significa isso? Significa que estar dentro de casa com o agressor alcoolizado está gerando mais violência, né? Ou usuário de drogas, mas a gente sabe o quanto esse álcool tem essa influência, né? Professor, as pessoas têm muito impacto quando fala de estupro, quando fala da criança sendo molestada, mas quando a gente remete isso para o álcool, há um confronto muito grande, né, com a mídia, falando que o álcool é bom, dá alegria, dá prazer, é bonito, associado à cerveja e tudo isso a uma coisa muito boa, né, a felicidade, né? A gente tem a pergunta aqui, ó, do Jorge. Mas olha, é uma coisa, só para vocês saberem, né? A cerveja não é considerada álcool, gente. Ainda tem esse detalhe, né? Porque a taxa alcoólica da cerveja ela ficou abaixo do 5%, né, pela legislação. Nós temos que nos mobilizar. Eu digo toda vez, a única coisa que muda é a mobilização social. Nós temos que nos mobilizar, as famílias têm que se mobilizar para cair por terra que a cerveja é um refrigerante de malte. É um absurdo quando eu leio isso, né? Isso é uma coisa que tem um impacto e as pessoas não sabem. Elas não sabem. Então, pera um pouquinho. Então, meu filho pode tomar de 5 anos, já que é refrigerante de malte? Não, porque tem até 5% de álcool, né? Então, o que nós vemos é uma desinformação. Nós estamos refém da indústria do álcool, tá? Ai, Fátima, mas traz muito imposto. E esses impostos são gastos em quê? Na saúde. Sai muito mais caro. Mas muito mais caro, essa conta não fecha. A arrecadação convertida pelo imposto para o poder público, ela é infinitamente menor do que o poder público vai achar depois com todos os problemas que são causados pelo álcool. Exatamente. Com morte, olha, a violência. gente tem uma coisa que você está falando importante, a gente tem uma pessoa que eu conheci aí, indo para dar uma aula em Brasília, que é uma pessoa que é de Natal, né? Ele acabou sendo eleito e ele disse que o senador Stevenson, ele só seria eleito se não tivesse dinheiro público. Ele foi, veja, é tão forte isso na população, a população se sente tão protegida, porque ele foi uma das pessoas que no Rio Grande do Norte, ele prendia, não importava quem, se era representante público, se era filho não sei de quem, ele em momento nenhum restringiu a legislação do beber e dirigir. Ia preso, e ponto, né? O que eu quero, por que eu estou falando isso? Porque também aqui em São Paulo, nós tivemos em Diadema, uma cidade considerada a maior cidade violenta do mundo, o fechamento dos bares, e a Unifesp, ela coordenou toda essa política, né? E o que citou hoje, Diadema, é considerada um exemplo de política de pública internacional. Quando foi perguntado para a população, o que você acha de fechar os bares? Porque o prefeito falou, pera um pouquinho, vou tomar uma medida, acabei de ser eleito, vou me... né? E, para surpresa, 80% concordaram. Desculpa, 70% fecha os bares. Depois de 2 anos, a gente tem uma redução de mais de 200 mortes por ano. Quando eu falei isso, teve um senhor da área de saúde que disse, só isso? Eu não respondi, porque eu tenho um lado português muito forte, né? E às vezes essas oscilações hormonais podem causar um impacto maior, né, na nossa reação feminina. Mas para nós da área da saúde, uma vida é uma vida. Claro, mas lógico. E eu vim falando, e eu ouço dizendo que... Mas 200, não. Ou depois veio assim, não, mas não foi por causa do fechamento dos bares. Bom, mas então foi o que essa redução? Esse prefeito é eleito por 2 vezes consecutivas. E quando se pergunta novamente para a população, você quer manter os fechamentos dos bares? 90% diz, queremos. E ele é reeleito.
Então, nós temos nós temos que dar voz ao nosso povo em relação a políticas de saúde pública. Nós temos que dizer o que acontece. Quando a gente fala, por exemplo, São Paulo, nós vamos pegar, eu estou falando algumas coisas, por exemplo, em relação ao combate da violência contra mulheres em São Paulo, né? A gente tem uma evolução. Nós temos a inauguração de 9 delegacias em defesa da mulher por 24 horas. Temos o aplicativo SOS Mulher com botão de pânico. Tivemos a sanção da lei que cria a Patrulha Maria da Penha, que mostra a segurança das mulheres vítimas de violência. Essas campanhas de conscientização, elas são muito importantes. Agora veja, na pandemia, o que a gente está tendo? Vou pegar outro estado, não São Paulo, não Tocantins, vou pegar o estado do Paraná. O que o estado do Paraná lhe constatou? Que teve um aumento do número de casos de violência doméstica desde o início do isolamento social, tá certo? E essa ação sempre com o Ministério Público, que dá muita força. Eu sou fã do Ministério Público do Paraná, a professora Cristina Ruaro, a gente tem assim, pessoas maravilhosas que estão batalhando ali o tempo todo, né? E aí o que eles perceberam? Que o número, veja só, aumenta a violência doméstica, só que o número de registro de ocorrências relativas à violência contra as crianças e adolescentes sofreu uma considerável queda. O que aconteceu? O que eles observaram? Que essas vítimas, as crianças, elas estão desprovidas do apoio e de segurança que eles tinham para revelar essas violações. Com o isolamento social, o que acontece com as crianças? As crianças deixam de contar para uma série de pessoas da sua rede, como professores, como colegas de classe, como até vigilantes, o que está acontecendo em casa dela. Então, o que o Paraná fez? Eles viram uma necessidade permanente de adaptar essas ações novas com os profissionais que compõem a rede de proteção, através de estratégia, de mecanismos por conta desse distanciamento físico. Então, a Secretaria Municipal, veja só, essa integração, né, como é importante, a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, da Educação do Estado e do Esporte do Paraná, e todas as redes municipais, escolas estaduais, escolas privadas, em caráter de urgência, tá? Eles criaram medidas para quê? De ação concreta, voltada para que essas crianças, esses adolescentes, pudessem ter um contato direto com seus professores, que teriam que ser treinados para uma abordagem para perceber sinais que essas crianças pudessem estar passando dentro de casa. E também já crianças que já se tinham alguns indicadores de algum tipo de violência, que muitas vezes está sendo investigado, que isso pudesse cada vez mais ter esse refinamento para que essas crianças tivessem esse respaldo de poder falar, né? Então, é muito importante que a gente tenha ações integradas entre as secretarias, né? E nós precisamos fazer o que você está fazendo. Doutor, o que você está fazendo hoje, você está dizendo o seguinte, você está cumprindo o ECA. O ECA diz que nós temos uma corresponsabilidade entre a família, a comunidade, o setor e o poder público. Nós em cima do que está no ECA, em cima do que está em diversas legislações, a gente agora com a secretaria, a gente vai tentar desenvolver isso muito mais, trazendo outras secretarias para a discussão. Porque esse tema, ele está na escola, ele está em direitos humanos, ele está na segurança pública, então ele está ali diversificado e capilarizado. E o que você está propondo, né, nesse medido, você está me dando voz para eu dizer para essas pessoas que estão nos assistindo que eu tenho que meter a colher sim. Está lá, eu tenho uma corresponsabilidade. Se eu souber que uma criança está sendo... Eu tenho indicadores, já é lei federal em relação às escolas, mas se eu souber de fato que tem uma criança, ou se eu tiver suspeita, eu tenho que denunciar. Na dúvida, eu tenho que denunciar. Porque eu sou corresponsável por aquela agressão. Então, o que você está fazendo nesse momento é que muitas vezes as pessoas têm até inibição de falar em briga de marido e mulher, não se mete mulher... ou várias outras coisas, né? Eu só queria falar uma coisa importante também, né? Que eu acho que
as medidas preventivas, elas são fundamentais, não tenha dúvida. Eu tenho até uma... que a gente preparou várias coisas aqui, a gente já passou um pouquinho da metade do tempo que a gente tem, né? Vamos deixar aqui, a convidada aqui tem que falar mesmo. E já viu, né? Eu vou falar, né? Ainda mais com tanta propriedade, com tanta riqueza, uma hora não dá assim, para a gente absorver tudo que a professora tem para nos dizer, mas a gente tem que comentar aqui algumas coisas e dizer para as pessoas chegar, algumas chegaram agora, a gente está aqui com uma audiência até bastante boa. Então, nós estamos aqui hoje conversando com a professora Maria de Fátima Padinha, ela é professora, ela é doutora, psicóloga, e está trazendo aqui o tema drogas para a gente, ela tem grande conhecimento. A gente já falou aqui das questões de propaganda, falou bastante que a propaganda tem que ser contida de alguma forma, a gente já tem exemplos espalhados pelo mundo, na Austrália com o cigarro, né, com o tabaco, e agora na pandemia, até aqui no Brasil, dado que a doutora trouxe para a gente aqui. E a gente vê, por um outro lado, né, as pessoas falando da maconha medicinal. Né? A maconha medicinal, que é bom para tudo, é bom até para coronavírus, bom para Alzheimer, a maconha medicinal. Como é que a gente fica em meio assim, a gente discutindo o álcool, a propaganda do álcool, e eles falando da maconha medicinal. Seria essa maconha medicinal um argumento para a liberação, já prevendo a liberação da maconha? Bom, primeiro, deixa eu só... é interessante porque não existe maconha medicinal, tá certo? Eu lhe puxei de propósito. Não, exatamente. É super importante o que você está trazendo. Porque é muito importante sabermos que existe um princípio ativo que, em alguns raríssimos casos, eles ainda, né, ele traz algum benefício. Veja, a gente está falando do canabidiol. Eu sempre vou usar um exemplo aqui, que eu dou em aula. Eu não sei se vocês já viram, quando a gente fala, por exemplo, de morfina. A morfina, ela vem do opiáceo, ela é um opiáceo, né? Uhum. Ela vem da papoula. Mas a gente já fala da heroína medicinal? Não existe heroína medicinal. Né? A gente tem a morfina, e graças a Deus que ela existe. Hoje conseguimos fazer uma série de intervenções cirúrgicas e até procedimentos para câncer e etc., em decorrência disso. Nós temos uma substância que é retirada da cobra, a broctimina, e nenhuma... Você já ouviu falar da veneno da cobra medicinal? Pois é. Né? Então, a gente passa de um estágio na minha época, era a veneno. Maconha é veneno. Para o quê? A gente passa para outra ponta, medicinal. O que você falou é exatamente o X da questão. Opa, é medicinal, então faz bem. Né? Opa, medicinal. Eu tive a oportunidade de ir para São Francisco, levar nossa pesquisa há 5 anos atrás, eu sempre conto isso também, mas eu levei aí o impacto da dependência química nas famílias e a abordagem era maconha. Eu estava somente com os papas da papisa, da papoula, em relação à saúde mental no mundo, Organização Mundial de Saúde, Psychiatry, Psychology, e eu encantada por São Francisco, saí para ver São Francisco. Eu entrei em lojinhas, eu encontrei balas de goma de maconha, cookies de maconha, cerveja de maconha. Eu não entendi nada. Eu comprei, pus tudo no saco, e aí eu tive um impacto de falar, pera um pouquinho, nós estamos aqui na reunião, depois nós tivemos um encontro, né, com todos os profissionais, eu muito retraída, apesar de, né, se fosse em português já estava lá, blá, 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 mas mais retraída no meu tosco inglês, dizendo que eu não estava entendendo. Porque nós estávamos num evento com pessoas da alta qualidade e, de repente, eu coloquei no saquinho, eu coloquei as coisas que eu tinha comprado. What's this? O que significa isto? E aí, teve uma pesquisadora maravilhosa do NIDA, do National Institute on Drug Abuse, que falou, you are here, here is money.
O que eles estão ganhando não é com a maconha plantadinha no seu jardim. Não é com isso, são com os derivados da maconha. Vamos lembrar que os Estados Unidos contaminou o mundo com o tabaco. Minister Hollywood, né? Free Bensons and Heads, né? Todos os filmes de Hollywood contaminou o mundo. Só que lá eles não têm SUS. Nós temos o melhor programa de saúde do mundo, que é o SUS. Só que o que aconteceu lá? Os impostos que eles arrecadavam com o tabaco, que estavam altíssimos, não superou o dano. Infarto do miocárdio, câncer. O que aconteceu? Opa! Não. Tabaco mata. Hoje, uma das leis mais restritivas do mundo de tabaco é nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? A gente teve uma redução de impostos. Então, hoje você pega a costa da Califórnia, é tudo marihuana. E o que aconteceu? Que eles não estão preocupados com a plantinha. Isso daí... Eles estão fazendo a medicinal para entrar no mercado os produtos derivados da maconha. É isso que eles vão ganhar dinheiro. Eles vão ganhar com cookies, eles vão ganhar com o marshmallow. E agora tem algodão doce. Tem vinho de maconha. Eles não vão ganhar com você produzindo. Eles vão ganhar com outra coisa. E a gente tem dados significativos, muito importantes, da legalização aqui no nosso vizinho, dizendo, eles legalizaram a maconha. O que aconteceu? Um boom em relação à depressão psicótica. Olha, eu estou na área de dependência química há 25 anos e quando a gente recebia os pacientes, era interessante porque a faixa etária sempre foi acima de 40 anos. E agora eu me impacto muito em pegar jovens em surto, franco surto psicótico por conta de uso de maconha aos 16, 17 anos, agredindo mãe, cometendo atos insanos. E outra coisa, a gente tem que lembrar que uma vez tendo um surto psicótico, você tem mais chance de ter outro surto psicótico. A maconha... Precisa deixar claro que a maconha, ela é pela organização. Nós vamos seguir quem? A gente segue o comércio ou quem que a gente segue? A economia? O que a gente tem que seguir? O que o psychiatry diz? O que a Organização Mundial de Saúde diz? O que as pesquisas mostram? Que o usuário de maconha tem mais chance de ter surto psicótico grave. Teve um estudo importante na Inglaterra que acompanhou adolescentes dos 16 aos 27 anos. E o que falaram? Teve um índice de suicídio e de psicose altíssimo. Então, a maconha, não existe maconha medicinal. Isso é muito importante. É a mesmo marketing da cerveja, que é um refrigerante de malte. Né? Então é muito boa a sua colocação, muito boa. A pessoa se deixando levar, se deixando enganar por propagandas, né? Propagandas lícitas e propagandas ilícitas. A maconha sendo ilícita, eles inventaram essa questão do medicinal para poder dar uma licitude nessa Isso mesmo, nessa exatamente. Agora, eles podiam colocar que o veneno de cobra também é medicinal. Né? Eles podiam colocar que a papoula é medicinal. Na verdade, tudo vira medicinal, não é verdade? Até o meu cacau, né? O meu médico, vou falar lá para o meu médico que meu açúcar está alto, mas que o chocolate tem um poder, né? Quer dizer, lógico, a gente tem que ver aonde que aquela substância ela está atuando. E o que acontece? Nós sabemos que o dano cerebral, tudo que eu colocar abaixo de 21 anos na minha cabeça, o dano é devastador, não está formado. Não está formado o cérebro. Eu vi um outro estudo que você apresentou com relação ao ranqueamento, né? Vamos colocar aqui o ranqueamento dos usuários, né? Que aí teria um determinado número de usuários de maconha, um determinado número de usuários de cocaína e um determinado número de usuários de álcool. E aí colocando ali como sendo um usuário pequeno ainda, mas aí você coloca que o número maior que não se coloca para as pessoas é o do poliusuário, não é isso? Isso mesmo. Então, o que acontece é assim, se você... Essa pesquisa, por exemplo, dos usuários de crack, do Lenad, mostrou o quê? Ele mostrou que o usuário de crack, ele dificilmente só usa crack. Ele usa crack, ele usa maconha e ele usa álcool.
A droga de prevalência ou a droga de preferência pode ser o crack, porque ele é devastador nesse sentido. Agora, o que a gente não pode esquecer, e é muito importante, é que esse impacto em relação a poliusuário, não, nós vamos tratar, tem um senhor da área da saúde, e ainda ele existe, vamos tratar o usuário de crack com maconha. Quer dizer, é assim, e não é redução de danos, isso chama-se troca de dano, por exemplo. Dificilmente você vai pegar um usuário de cocaína que só usa cocaína. Você desconsidera o poliusuário. Né? Quando você pega o álcool, a droga de porta de entrada que fique registrada aqui, a droga de porta de entrada para maconha é o álcool. A maior incidência de consumo de álcool é no jovem, que vai para balada. Eu já recebi, eu tenho uma médica, minha filha que é psiquiatra infantil, de 30 anos, eu tenho um rapaz de 27 anos, tem uma raspinha de tacho, o Gabriel, e tem uma raspinha de tacho, que é a Ana Carolina. Eu começo a ver, né, o quanto a gente está desmoronando em termos de união para prevenção, por exemplo, de pais, de mães em convites. Oi. Eu quero aproveitar esse raspa de taxa aí, você está falando também das mães, até é uma pergunta que surgiu aqui para a gente. Qual é a melhor idade, assim, para a gente chegar e poder falar sobre drogas com uma criança ou com um adolescente, depende da idade? Tem, assim, você pode passar para a gente, assim, quando que é melhor falar? Esperar que idade para falar sobre drogas com a criança ou adolescente? Então, veja, hoje, o que se sabe sobre prevenção? Se sabe sobre prevenção que falar, cartilhas. Olha, eu fiz uma análise de mais de 30 cartilhas super bem elaboradas do que faz mal, do que... Nada funciona. O que funciona com o filho são medidas socioemocionais. É o que você falou no começo da entrevista. É escutar essa criança desde pequenininha. É olhar para ver se aparece algum comportamento desde pequeno, de mais irritabilidade, de procurar ajuda quando essa criança é menor. Escutar a escola, porque o pai vai lá e... O que estão fazendo com meu filho? Não, mas não é só isso. Escutar a escola. A escola, ela tem dados importantes para falar para o seu filho. Conversa sobre drogas, ela tem pouca eficácia. Falar dos malefícios. Quantas campanhas? Olha, eu me lembro, e eu cito muito, a primeira campanha da AIDS, né? E eu fazia um programa de orientação sexual numa escola católica, o Beatíssima, que eu trabalhei muitos anos e tenho muito orgulho disso, que eu era orientadora. E eu me lembro que a primeira campanha era um carimbo na tela: AIDS mata. Opa, o que mata eu quero ficar longe. Não vamos conversar sobre isso. A história começou a mudar quando começaram a colocar propagandas de jovens conversando, e na banheira, por exemplo, e as bolinhas de sabão eram as camisinhas. Né? Quando a gente começou a falar de um outro formato em relação à prevenção, não, a desmistificação da homossexualidade. Né? Saiu do homossexualismo para a homossexualidade. Então, conversar sobre drogas não resolve. Sinto muito, mas sim, se o jovem trouxer, o que resolve é o pai não deixar ter bebida em casa para a galera dos 16 anos. O pai seguir a lei. Não tem esquenta aqui em casa não, entendeu? Mas o pai já sendo usuário, já fica difícil, ele vai levar. Exatamente. Então, eu já tenho este comprometimento. Então, este pai e esta mãe precisam frequentar grupos de mútua ajuda, por exemplo, amor exigente. Eles precisam entender o quanto que eles vão ter certamente problemas com o filho dele. Indubitavelmente, quando nós pegamos no histórico, você tem caso, o que me impactou muito na pesquisa, foi quando nós perguntávamos assim, o que você acha que levou o seu filho a usar drogas? Mais de 70% das mães, e não só mães, falaram as más companhias. Sempre é. A pergunta seguinte era assim, você tem alguém
na sua família usuário de droga? Ela respondia sim. E o que é mais impactante, em mais de 65% no núcleo familiar. Nós estamos juntos hoje aqui nessa live, 50 pessoas, mais você, nós estamos aqui pela identidade. O que nos liga não é essa história de os opostos se atraem, não é verdade. Não. Quando meu filho começa a andar com uma turma, eu tenho que ver que ele está identificado com aquela turma. O que que aquela turma faz sentido para ele? Nós não ficamos com as pessoas por conta de o oposto. Né? Eu sempre digo assim, chega um casal esquisito e é estranha. Você fala, nossa, não tem nada a ver um com o outro. Senta 20 minutos e você vai ouvir o quanto eles têm em comum. É impossível as pessoas conviverem pelo oposto. Haja visto os partidos políticos, né? E aí fica aquele... Né? Dificilmente alguém do PT vai casar com o pessoal do não sei da onde. A gente fica até assustado. Nossa, como que foi? Como foi isso que aconteceu? É exatamente isso. Os nossos filhos, eles estão com os grupos que eles se identificam. E nós pais, nós mães, temos que saber que somos uma coisa chamada modelo transgeracional. Tá? Nós passamos isso através do modelo. Eu trabalhei com uma pessoa que eu tenho uma estima maravilhosa, que chama Dr. Isamitiba, que há 25 anos atrás, ele já falava dessa questão maravilhosa sobre essa compreensão da família. Eu tive a oportunidade de fazer alguns programas com ele na televisão, enfim, uma pessoa maravilhosa, e ele dizia uma coisa que eu digo, eu vou repetir aqui, não é minha autoria, é a autoria do professor Isamitiba, doutor Isamitiba. Nós temos dois jeitos de aprender, um é o exemplo e o outro é o exemplo. Fátima, mas eu não tenho caso, eu não tenho nada na minha família sobre isso. Bom, então não tem abuso de drogas, o que eu tenho? Eu devo ter outro fator de risco na minha casa. O que eu tenho? Será que meu filho tem depressão, tem ansiedade? Será que ele é hiperativo? O que tem aquela criança? Então, por isso que as políticas de saúde pública, elas não têm essa história da escola que faz programa de prevenção falando dos malefícios da droga, pelo amor de Deus. Todo usuário de crack sabe que faz mal. Eu fiz uma entrevista uma vez na Cracolândia e me impressionou muito, porque o rapaz falava e fazia assim, eu não entendia, porque eu achei que era tique. Não, tinha uma larva na gengiva dele e ele fazia assim. E eu Caramba! Falei, o que tem aí? Lá os piolhos andam pelo rosto. Né? O que a gente vê ali? Eles sabem, ali é a degradação humana. Eles começam a passar por tratamento, eles sabem os danos. Então, a política pública não pode ser pautada em coisas que a gente sabe que não dá certo. Discurso, tudo bem, eu estou dando aqui, já estou passando do ponto, né? Mas veja uma coisa, se discurso fosse bom, no horário político, todos nós não íamos desligar lá, porque é automático. Vem a musiquinha, horário político, eu tenho certeza, não 200 milhões de brasileiros, mas 199 milhões, não, mais um pouco, desligam. Discurso não funciona. Não funciona. O discurso não. Eu acho assim, a gente deixou para a gente poder entender, só que a gente nem está mais com muito tempo. A gente já está no minutinho final para dar tchau. E eu vou propor para que depois a gente converse melhor sobre isso, né? Porque a ideia que a gente tem é que a gente deva, sim, conversar. Sim, opa, ok. O problema qual é a abordagem. Então, isso aí. Qual é a abordagem que a gente vai dar? Essa coisa de conversar, dizendo, é ruim, não faz, isso tá feio, não é assim, olha como fica feio se fizer. Esse tipo de abordagem que alguns já estão careca de saber que não é muito o caminho.
né? Isso. Mas Mas tem que conversar, você tem que está ter. coberto de razão, tem que conversar. A conversa E a tem que ter. conversa ela tem que aparecer, por exemplo, no momento onde o filho traz, querendo, no aniversário dele, trazer bebida, cerveja. É nesse momento que eu tenho que conversar com o filho. Falar, filho, vamos lá, Exatamente. vamos conversar. Não tenha dúvida, não Infelizmente, tenha dúvida. a gente tem casos muito conhecidos de amigos nossos, em festa que a gente vai, dele oferecer a cerveja. Ele não só está fazendo como Isso exemplo, mesmo. dele bebendo, Isso mas como mesmo. ele oferecendo. É uma Isso coisa mesmo. terrível. Pessoal, a gente Molhar está a chupeta conversando aqui. molhar a chupeta na cerveja. Ou então a É mãe que liga terrível. para mim e diz assim, Fátima, fique tranquila, porque na festa, High Society, tá? Na festa, Fátima, fica tranquila, porque eu sei que você fica muito brava com a questão da bebida nas festas, mas nós contratamos uma ambulância. Ó, Né? Então não vai ter problema. Às vezes eu não consigo responder até a esse tipo de coisa, porque o meu lado português e o meu lado Mary Ward aí da minha mestra abaixa em mim, eu falo, você é mal educado. Né? Então bem, pessoal, a gente está aqui conversando com a professora Maria de Fátima Padim. A turma já colocou aí que é para deixar salvo, vai ficar salvo lá no IGTV. Então, quando quiser dá mais uma olhadinha, manda para o pessoal. Toda quinta-feira, às 17h30, a gente está sempre trazendo alguém aqui para bater esse papo com a gente. Doutora Fátima vai voltar aqui. Obrigada. Tem ali, ó, tem aqui em cima o linkzinho dela também. Vai lá, segue ela, manda as perguntas. A gente recebeu algumas. Eu mesmo tenho algumas coisas que eu gostaria de falar mais a miúde. Que eu não deixei, né? Não, são questões pessoais minhas que surgiram agora. Então, eu vou querer voltar um bate-papo contigo numa outra situação. No outro momento, a gente vai trocar muita conversa ainda, tá? Mas, pessoal, segue ela lá. Obrigada mesmo. Não, obrigado você. Eu sempre, no Instagram, realmente, eu passo muitas informações do que vai, do que não vai. Então, eu estou à disposição aí. Super obrigada. Você, assim, fez uma política pública maravilhosa. A gente tem aí o pessoal do AE, que eu estou vendo, a Roberta do AE, que trabalha com criança na prevenção. A gente tem aí o pessoal que está disposto, um amor exigente disposto, essas parcerias que estão dispostas e que tem uma bagagem para trazer para a gente muito importante. Então, parabéns mesmo pela tua iniciativa. Eu estou super disponível, né, para o que vocês precisarem. E um abraço bem apertadinho virtualmente para todos vocês. A gente que agradece muito, tá? A Prefeitura de Niterói, o prefeito está aqui à disposição, através da nossa secretaria, para falar desse assunto, para discutir algumas políticas. A gente tem algumas ideias que precisam ser melhoradas. Niterói pode ser aí um modelo para chegar ao lugar. Juntar ombros aí para poder fazer campanhas nacionais. A gente está sempre junto. Então, agradeço a sua presença. Já vi que você é super articulado. Então, você foi excelente na sua articulação, já pegando, pode ser sim modelo. E o que a gente diz, uma coisa muito importante agora que você falou, em termos de políticas de saúde pública, é muito importante fazer políticas de saúde pública começar em lugares pequenos, para mostrar que dá certo. Porque você aí tem controle, você tem avaliação. Você falou uma coisa que é o que mais nós falamos, para fazer políticas públicas começando pequeno, com grande impacto nacional. Parabéns, sou sua fã já estou sua fã. Porra, beleza? Vamos melhorar isso aí. Eu não posso deixar aqui de agradecer a minha equipe da CEPOD, né, através da subsecretária Vânia, que trouxe o seu nome e que logo a gente começou a pesquisar a respeito, falou, pô, já gostei muito. Agradecer também ao subsecretário, o Marcelo Azedias, que estão aqui compondo a equipe, todo o pessoal que fez possível essa live com você, Maria de Fátima, e do qual eu me despeço agora. A gente só tem mais um minutinho aí, ainda não apareceu aqui para mim, mas eu estou olhando, controlando no relógio, mas daqui a pouco começa ali a aparecer o tiquezinho que já vai acabar. Tem muita coisa que você pode falar, eu tenho certeza, a questão das internações que ficou aqui, que, olha, pessoal, dá uma olhada lá
do nome Maria de Fátima Padim, procura saber sobre internação, se é solução, se é tratamento ou se não é. Agora sim, 28 segundos para você dar tchau e eu não falo mais nada. E justamente agora travou. Na hora dela dar tchau, travou aqui. Bem, pessoal, a gente conversou aqui, tem 15 segundos, se ela aparecer, mas o tchau já foi dado. Então, lá, eu vou aparecer. Eu só quero, de fato, que fique um registro para que os pais restringam o consumo nesse momento